Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que são submetidos à prova. É motivo de alegria, porque o Senhor prova aqueles que Ele ama, a fim de serem aprovados, para alcançar a sua infinita bondade e misericórdia, segundo os seus recursos, que são inesgotáveis. Ele é aquele que nos concede uma paz que nada nos separa do seu amor verdadeiro, nem mesmo a morte. A palavra diz que as aflições momentâneas e passageiras, ela está gerando uma expectativa que nem se compara com a glória que há de vir, assim ele nos ensina. Bem como a nossa grande promessa é a nossa terra prometida, que é do alto, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou, aquilo que havemos de herdar. O Shabat, o repouso do Senhor, ele é o Shalom, a paz. Aqueles que estão segundo o mundo não há paz. Ele disse: eu não vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada. Porque nós estávamos sobre a influência do mundo, sendo amoldados outrora segundo o padrão deste mundo, e estávamos sobre a sua ira e indignação. E quando nós experimentamos, quando submetidos à prova, e mesmo que ele nos permite que o tentador venha nos tentar, porque nada ele pode fazer sem a sua permissão, uma vez que ele o formou e já o venceu. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. E não há, a palavra diz, tentação maior que ele venha que não podemos suportar, assim como também a provação. O seu próprio espírito, ele está apto a ser aprovado. Assim como os heróis da fé venceram, e nos deixou um testemunho que fala até nos dias atuais para aqueles que creem. Mas sabemos que foi tudo graças ao autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Antes mesmo que o Verbo era Deus e estava com Deus, Cristo já havia sido gerado no seio do Pai, aonde ele mesmo, tudo foi formado por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Por isso o seu Espírito é pronto e experimentado e nos faz mais que vencedores. Ele disse, quando Tomé duvidou e foi necessário o ver, aquele que passou pela ressurreição, no terceiro dia, Tomé, porque me viste, crestes? De agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras maiores, porque aquele que, quando fez as suas aparições há cerca de 40 dias e 40 noites ali, aonde sabemos que a palavra diz que os sepulcros se abriram, aleluia, e aqueles que perseveraram na fé, depositaram a confiança nele, ascenderam às regiões celestiais, onde a palavra diz que muitos os viram. E assim ele disse também: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos batizará com o Espírito e com fogo em meu nome. Aleluia! Aqueles que creem e são revestidos do alto.
revestidos da unção que despedaça todo jugo, da unção que nos mantém firmes e constantes, declarando a nossa fé publicamente todos os dias de boca e demonstrando sempre pelo exercício das boas obras, pela condução do seu Espírito, a fim de sermos aprovados e receber a coroa da vida, aonde Ele nos acrescenta tanto nesta vida como na vida vindoura, aqueles que a morte não nos separa do amor de Cristo, ainda que se passe pela primeira morte, que o corpo volta para o pó e o espírito vai para o Hades, a mansão, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente, porque a alma daqueles que vencem a segunda morte é que adentrarão as regiões aonde prestará conta das obras daquele que é justo por ser seu imitador juntamente com a fé. Assim bem como Paulo disse, encerrei a carreira, guardei a fé. Aqueles que prestarão conta das obras, sendo seus imitadores, que são justas, aquele que nos diz, se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Aqueles que dirão, recebe o meu Espírito, aonde o Espírito Santo que comunica ao nosso pneuma o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, não por si, mas através daquele que nos sustém e nos fortalece. Outrora éramos amoldados segundo o padrão deste mundo, mas agora transformados segundo uma mentalidade de Cristo que nos revela o Pai, um coração sendo aperfeiçoado, sendo santificado, sendo limpo e irrigando para todo o corpo, medula para os ossos, saúde e vigor segundo as suas virtudes, adicionando a nossa fé com um caráter aperfeiçoado, do que não tem que se envergonhar. O nosso maior tesouro é que Ele amolda em nós a fim de sermos aprovados e dizer, vinde benditos do meu Pai, aquele que já nos garante, não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. Aquele que dirá, vinde, recebei o vosso reino. Aleluia! A nossa mãe que é do alto, livre, que não que é livre, aqueles que seguem a terrena escrava, onde estão como filhos bastardos. E ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sejais lançados juntamente com o vosso pai da mentira, que já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar, aonde ali haverá choro e ranger de dentes, aonde o seu verme não se consome no fogo. Assim a palavra nos diz. Aqueles que não vencem a segunda morte, são aqueles que a sua alma morre e haverá, na verdade, ali onde a palavra diz, choro e ranger de dentes, aqueles que não vencem o último inimigo, a morte. Falamos da segunda morte. Por isso perseverai, porque grande é a recompensa daqueles que perseveram. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.